Chegou o momento quando a palavra de Deus será pregada. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará abordando o tema Liberdade em Cristo. O Brasil tornou-se assim politicamente livre do jugo estrangeiro e seus filhos podem cantar a liberdade que desfruta nesta pátria amada, país gigante e forte. Coisa triste é viver escravizado, prisioneiro, sem poder usufruir da liberdade, do poder de fazer ou de deixar de fazer, do poder de escolher. Embora gozando de liberdade política, existem milhões e milhões que ainda estão escravizados, cativos, acorrentados pelo pecado. Seus corações vivem apenas alegrias passageiras e, no íntimo, está a tristeza, o vazio, que somente a presença de Cristo pode preencher e satisfazer. O dinheiro, as riquezas, a fama, o poder, os amigos não resolvem a necessidade da alma. Ela anseia pela presença de Deus. Aspira a liberdade que somente Jesus pode dar. Liberdade que ele proclamou no alto do Monte Calvário. Diz a Bíblia que Jesus Cristo veio para dar liberdade aos cativos de Satanás. Não é a vontade de Deus que o ser humano criado à sua imagem e semelhança viva no pecado, na miséria, no fracasso. Não. Ele quer que todos vivam felizes, salvos e realmente libertos dos vícios, das doenças, do pecado. Lucas registrou no capítulo 4, versículos 14 ao 19 do Evangelho, que após enfrentar e vencer o diabo na tríplice tentação do deserto, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui Jesus explica o propósito do seu ministério ungido pelo Espírito Santo. É para pregar o Evangelho, as boas novas de salvação aos pobres, aos necessitados, aos aflitos, aos humildes, aos abatidos de espírito, aos quebrantados de coração e aos que temem a sua palavra. É para curar os aflitos e oprimidos. Essa cura envolve a pessoa inteira, tanto física quanto espiritual. É abrir os olhos espirituais dos que foram cegados pelo mundo e por Satanás, para agora verem a verdade das boas novas de Deus. É para proclamar o tempo da verdadeira liberdade e salvação do domínio de Satanás, do pecado, do medo e da culpa. Jesus travou uma guerra tremenda contra o diabo, libertando os pensamentos dos homens através de seus maravilhosos ensinos. O inimigo que dominava os pensamentos escravizava também a vontade dos homens, mas Jesus dava a libertação pregando o Evangelho. Satanás afligiu os corpos e as almas dos homens por meio de doenças e demônios, porém Jesus os curava. Aleluia! Mateus registrou no capítulo 4, versículos 23 e 24 do Evangelho, que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Louvado seja o seu nome. Conta-se a história de uma senhora que sofreu grandes desapontamentos no meio que vivia e tornou-se triste e desanimada. No fim de um longo
e penoso dia, um vizinho que estava de mudança para outra localidade trouxe-lhe um canário pedindo-lhe que cuidasse dele durante alguns dias. Ela concordou, ainda que lhe fosse insuportável a ideia que iria ter um pássaro cantando enquanto ela estava triste. Porém, em lugar de cantar, o canário batia com suas fracas asas contra as grades da gaiola, esforçando-se para fugir. Não vale a pena, passarinho, disse a pobre senhora. Todos nós estamos numa prisão e dela não podemos fugir. Temos de suportá-la de qualquer maneira. Algumas horas depois voltou para ver como passava o seu pequeno hóspede e ouviu uma tão linda melodia que ficou espantada. O canário estava pousado numa barra da gaiola, com a cabeça bem erguida e com o corpo todo vibrando com êxtase no cântico. Era aparentemente o pássaro mais alegre de todo o mundo. As lágrimas correram pelas faces da senhora e ela também começou a cantar, e pelo cântico finalmente se libertou das influências desagradáveis de seu meio. Quantos, mesmo presos num cárcere ou leitos de hospitais, salvos, libertos por Cristo do pecado, dos vícios, das drogas, podem cantar o cântico da liberdade conquistada por Cristo ao consumar a obra redentora da salvação da humanidade perdida. Muitos dos salmos que Davi cantou foram inspirados pelas dificuldades e sofrimentos da vida. É justamente nessas ocasiões que geralmente nos aproximamos de Deus e experimentamos de modo mais profundo o seu grande amor, o conforto de sua presença, e a nossa alma se enche de cânticos. Estamos libertos. Somos vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim disse Jesus em seu discurso sobre a sua missão, e João registrou no capítulo 8, versículo 36 do Evangelho. O não salvo é escravo do pecado. Escravizado pelo pecado e por Satanás, é forçado a viver segundo as concupiscências da carne e os desejos de Satanás. O verdadeiro crente, salvo em Cristo, é liberto do poder do pecado. E o apóstolo Paulo exorta em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, a que se mantenha a liberdade, dizendo: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aqueles que apelam para a liberdade, para viver a seu modo ou praticar seus próprios desejos, contrariando a palavra de Deus, estão retornando ao pecado. Cristo morreu para nos libertar do pecado e não para nos deixar livres para fazermos o que quisermos, pois isso nos levaria de volta à escravidão dos nossos desejos egoístas e iníquos. Ao contrário, graças a Cristo, agora somos livres, livres para fazer o que antes era impossível. O povo de Deus em todo o território nacional louva a Deus, não somente pela emancipação política do Brasil, mas muito mais do que isto, pela liberdade espiritual que desfruta, conquistada por Cristo no alto do Calvário. Libertos do jugo do pecado, da servidão de Satanás, podemos cantar com vivo entusiasmo: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, damos-te graças, Senhor, pela emancipação política do Brasil. Somos livres,
Mas muito mais do que isso, Senhor. Não estamos debaixo do jugo estrangeiro, mas quantos estão aí, Senhor, escravizados pelo pecado e dominados por Satanás, nas drogas, nos vícios, na prostituição. Te louvamos pelos bilhões e bilhões em todo este território, salvos, libertos pelo sangue de Jesus, pelo brado que deu no Calvário, consumando a obra redentora da humanidade. Abençoa cada ouvinte que nos sintoniza, aqueles que nos acompanham pelo site na internet, que a tua bênção, neste momento, alcance vidas, salvando, curando, libertando, reconciliando também. Em nome de Jesus oramos, em nome de quem agradecemos. Amém. Visite nossa página na internet www.mib.com.br.